Me chamo Helder. Hoje eu vou estar ministrando uma palestra para vocês sobre design e inclusão digital para idosos. Bom, eu me chamo Helder. Eu sou estudante de designer gráfico da Faculdade UDF de Brasília. Sou estagiário, já estagio na área, estou no 3º semestre. Eu sou estagiário do Banco do Brasil. Eu sou da equipe de comunicação, então eu estou tendo sempre um contato com usuários de diferentes formas. Nas horas vagas eu dou aula de identidade visual na faculdade e toda sexta-feira, recentemente acabou, eu trabalho como mentor, como monitor de idosos na usabilidade da tecnologia. Bom, essa aqui é a nossa agenda. A gente vai começar o que é inclusão digital para idosos, norma 9126, porque devemos nos importar. Cores e fontes, projeto de extensão e proposta científica. Bom, a primeira pergunta que eu faço, o que é inclusão digital para idosos e qual a sua importância? Bom, a inclusão digital, ela tem como base o meio de instruir e fortificar os conhecimentos básicos ou nenhum conhecimento do usuário idoso. Por exemplo, é muito comum eles terem dúvida ao mandarem alguma foto pelo WhatsApp, quererem publicar algum tipo de conteúdo. Então, no nosso projeto, a gente trabalha dessa forma. Bom, a norma 9126, ela foca na qualidade do produto de software, propondo atributos de qualidade. Ela tem como base a sua funcionalidade, a sua confiabilidade, usabilidade, eficiência, portabilidade e manutenibilidade. Se a gente não tiver nenhum desses 6 em um desenvolvimento de um aplicativo, é muito difícil fazer com que o usuário consiga usar adequadamente esse produto. Então, a norma 9126 garante que os softwares tenham uma boa qualidade para o usuário. Através dessa norma, é possível adequar meios tecnológicos para idosos de acordo com a sua limitação advinda da idade. Bom, falar um pouco agora, que é uma parte mais importante, como todo o contexto, da questão das cores e das fontes. Bom, a usabilidade das cores aplicadas a um projeto, apresentação, pode ajudar ou prejudicar se usado de maneira incorreta. Por exemplo, para a área de UX e UI, que é uma área que eu estou me especializando por agora. As cores, elas pegam bastante. Por quê? A questão das cores, se ela é usada incorretamente, pode atrapalhar bastante na visualização de algum conteúdo ou na usabilidade do aplicativo. Por exemplo, se você coloca cores bastante fortes no seu aplicativo ou para até mesmo a questão de algum texto para rede social, isso atrapalha bastante a leitura. Por exemplo, o mais comum de 2 cores em excesso de contraste, que a gente chama, seria a questão do amarelo e branco. Por quê? Deve-se atentar bastante ao uso das cores e sua psicologia, pois às vezes um tom de cor pode passar outra mensagem para o usuário. E sim, cores possuem significados. Aqui vou mostrar um exemplo básico. Aqui o significado das cores. Bom, começando aqui pelo tom de vermelho, que representa força, euforia, alegria e confiança. Amarelo, estimulante, alerta, esperança. Vermelho, energia, revolta, raiva e assim por diante. A gente observando as cores dessa forma, a gente vê que realmente o significado delas faz jus ao tom de cor, certo? Então, vamos supor, se a gente olhasse e falasse assim, que branco não seria mais a cor da paz e fosse, sei lá, um tom de cinza mais escuro, faria sentido? Provavelmente não. Então, a questão do uso das cores é bastante importante para o desenvolvimento não só da questão de aplicativos, do uso em questão, para redes sociais. Então, é sempre bom prestar um pouco de atenção na questão das cores. Aqui eu coloquei agora o uso das fontes, são a mesma palavra, questão de confiança, tipografias diferentes, tons diferentes. A questão do uso da tipografia, só voltar um pouco aqui, só a questão do uso da tipografia, ela atrapalha também na questão da
visibilidade, da leitorabilidade, de como que você pode conseguir ler determinado conteúdo através da sua fonte. Primeira fonte aqui, em tom de vermelho com o fundo marrom. Pela questão dos detalhes dela, chega a ser praticamente impossível ler a palavra confiança. Essa aqui já tem um pouco mais clean, né, em tons de amarelo e azul. E essa aqui já seria outro tom, né, que isso meio que acaba atrapalhando a questão da leitorabilidade para o usuário em questão. Aqui explicando mais agora um pouquinho sobre a questão das cores, nós temos cores RGB e CMYK, né? A questão das cores, elas funcionam da seguinte forma: as cores RGB, elas são mais para dados digitais, plataformas, todas as redes sociais, e cores CMYK ou CMYK, como a gente costuma chamar, é para produtos impressos, como papéis, folders, todo tipo de material e conteúdo que seja físico, né? As cores RGB, elas funcionam, aqui não vai dar para ver muito bem, né? Mas dá para ver que as cores CMYK, elas são mais escuras, elas são contra sobreposição da luz, e as cores RGB são do uso formada pela adição da luz. Isso acontece porque as cores RGB são criadas pela emissão de pontos luminosos a partir de uma TV, por exemplo, né? Então, enquanto as cores CMYK são formadas por pigmentos de tintas adicionados no papel. Bom, como eu comentei, assim como as cores das tipografias também devem ser avaliadas antes da sua aplicação, porque às vezes a gente quer passar uma mensagem e a gente acaba transmitindo outro tipo de mensagem através da tipografia, que isso pode acabar prejudicando bastante no desenvolvimento de um aplicativo, até mesmo de um post social, né, que isso pode afetar muito na leitorabilidade, ainda mais para idosos que às vezes não têm não tem algum tipo de delimitação, que isso possa acabar atrapalhando ele no uso das redes sociais. Deixa eu ver. Tá. Assim como as cores das tipografias também devem ser avaliadas antes de ser aplicadas. Aqui são 3 tipos de tipografias diferentes, né? Temos uma mais forte, temos uma mais cursiva e uma outra fonte mais comum. Dependendo da aplicação das tipografias nas redes, atrapalha muito no desenvolvimento do conteúdo que você vai publicar. Por exemplo, se você coloca esse tipo de fonte durante todo um texto corrido, muito difícil a pessoa vai conseguir ler até o final sem que ela se perca durante todo o texto. Por exemplo, quando a gente vai ler, vocês já repararam, eu acho que é comum, quando a gente está lendo um parágrafo, né, a gente vai até o final da linha e depois passa por ela de novo e a gente tenta ler de novo e acaba não conseguindo. Por quê? A tipografia, ela afeta bastante nessa questão da visibilidade. Porque se você não tiver uma boa visibilidade e uma leitorabilidade da sua tipografia, vai ser impossível você conseguir terminar um texto sem que você perca o interesse nele. Outro exemplo são fontes muito fortes, né? Essas fontes em bold. A gente chama de cansaço visual, que é quando você lê um texto corrido com excesso de peso. Peso que a gente chama são essas variações. Por exemplo, essa aqui são fontes mais clean, que não possuem tanto peso. E essa aqui são fontes bold, que já têm um peso maior. Então, se a gente coloca todo um texto corrido desta forma, o texto vai ser bastante cansativo e o seu leitor não vai ter interesse em estar lendo e observando o conteúdo que você publicou. Bom, agora por que nós devemos nos importar na questão da inclusão digital para idosos? Primeiro, se fosse para resumir uma palavra, resumiria em futuro. Porque nós estamos numa idade, né, eu tenho 23 anos, então onde a gente vai ficar mais velho, a gente vai ter dificuldades para usar determinados meios se não pensarem na acessibilidade para idosos a partir de agora. Porque no mundo atual já temos, né, a questão da inteligência artificial, né, já tem outros meios também,
Então, se nós não pensarmos agora em como que a gente pode adaptar os meios, vai ser difícil a gente, vamos supor, a gente da geração Z, conseguir usar as redes sociais futuramente, porque não vai ter uma adaptação que seja viável para o nosso, igual a gente fala, da nossa ossada. Então vamos dizer assim, primeiramente no Brasil, há 30,2 milhões de idosos, segundo a pesquisa do IBGE. Isso significa que a expectativa é que esse percentual aumente e chegue a 34% em 2030, segundo a própria previsão do IBGE. Ou seja, a gente está em 2023, então a gente já tem um número muito alto, né, e ele ainda tem a tendência de aumentar. Então, vamos supor, daqui até 2030 ainda tem muito avanço tecnológico. Então, a gente já tem que pensar como isso pode afetar daqui a alguns tempos, se até mesmo a questão da inteligência artificial vai estar sendo utilizada daqui a algum tempo, como isso pode melhorar, como isso pode prejudicar. E no Brasil, o idoso ele é protegido por essas duas leis aqui, né? O Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso estabelece que a pessoa idosa são considerada como cidadãos acima de 60 anos. Vamos ver. Bom, a acessibilidade é importante e entender as dificuldades do usuário usando os meios é fundamental. 3 pontos. Preciso de ajuda. Ajude. E veja a evolução. É muito comum a gente ter dificuldade de usar algum meio. Por exemplo, às vezes você esquece de como enviar um e-mail, anexar algum arquivo, ou a gente faz alguma tarefa e esquece que tinha outro jeito de fazer mais fácil. E isso é comum, né? Bastante comum para a gente. Então, para idoso também, né, é comum eles acabarem esquecendo, mas eles têm dúvidas. Então, se eles têm dúvidas, a gente pode ajudar. Por exemplo, às vezes eu tenho dificuldade de usar vários aplicativos. Se eu vejo uma pessoa na rua, falo, você consegue me ajudar aqui? Eu estou com dificuldade, essa linha do ônibus é para cá ou para lá. Aí, às vezes é de um lado, eu estou do outro, eu tenho que passar para o outro lado. Então, é comum. Preciso de ajuda. Geralmente os idosos, assim como qualquer outra pessoa, precisam de ajuda para executar determinadas tarefas. Por mais simples que ela seja, pode ser orientado na utilização, pois toda ajuda é bem-vinda. Então, se um idoso ou qualquer outra pessoa tem uma dificuldade ou tem alguma dúvida, ajudem, porque às vezes aquela dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, até mesmo você não sabia, então isso acaba podendo ser bastante fundamental. E motivar é bastante importante também. Se a pessoa tem dificuldade, aí você fala assim, mas como você não sabia? Todo mundo sabe disso. Só que assim, é difícil. Às vezes a pessoa também não sabe. Então, você ajudando, isso pode fortalecer o conhecimento de uma pessoa. É bastante comum eles terem bastante dúvidas. Eu tirei uma foto e ela não está na galeria. É comum, acontece comigo também. Como faz para mandar um vídeo? Né? Como queria mandar uma foto, estava querendo comprar pela internet, como faz? Tem como fazer chamada de vídeo, tem como fazer ligação? Então, assim, isso são bastante dúvidas, né, que alguns idosos apresentam. Né? Eu participei de um projeto de inclusão digital pela faculdade da UDF, em que a gente era monitor dos idosos, a gente apresentava para eles como usar a tecnologia da melhor forma e que fosse confiável para que eles pudessem ter autonomia sem precisar dos filhos para poder auxiliar eles na internet. Porque eu acho que toda mãe ou todo pai ou algum parente já chegou e perguntou, não estou conseguindo fazer isso, você poderia me ajudar? Às vezes a gente está estressado, chega lá e fala assim, não, é assim, assim, tal, tal, tal. Aí você pergunta, como você não sabia? Aí a pessoa realmente não sabe. Né? Então isso é bastante comum. Nesse projeto de extensão da faculdade, a gente ensinava os idosos e auxiliava eles da melhor forma para poder usar a tecnologia como ferramentas de criar um e-mail, acessar a página da internet, publicar fotos em redes sociais e fazer compras em sites confiáveis de vendas online e entre outras. Porque eu acho que a maioria das pessoas conhecem outros idosos que já sofreram algum tipo de golpe pela internet por falta de orientação, ou até mesmo fez alguma compra pela internet e não recebeu o produto.
ou fez a sua compra pela internet e essa compra não chegou, né? Então a gente auxilia eles da melhor forma para que eles tenham uma confiança melhor com as redes sociais e outros meios digitais também. Bom, os alunos trazem também, no caso os alunos são os idosos, os alunos da faculdade, que somos nós, somos os monitores. Eles trazem as próprias dúvidas, né? Que é bastante comum eles tirarem alguma foto e não está na galeria, ou tirar uma foto e a galeria do celular apagou. Então é bastante comum eles apresentarem esse tipo de dúvida. Então o monitor auxilia o seu aluno da melhor forma, de forma prática e didática, monitorando o desenvolvimento do aluno durante a execução. Se o aluno ele não consegue executar a atividade, o monitor executa essa atividade para o aluno e reproduz para o aluno para que ele consiga fazer essa atividade de forma automática, só através da visualização que o monitor passou para o aluno. Bom, os idosos, né? A gente é uma turma de 15 monitores e 30 idosos. Cada monitor ficava com cerca de 2 a 3 alunos, mais ou menos. Geralmente era sempre 2, uma dupla, né? E eles sempre buscavam, né, autonomia e independência dos filhos, porque eles não gostavam, todos que estavam lá, não gostavam de pedir ajuda para os filhos, para os próprios filhos, porque os filhos não tinham paciência de ensinar eles da melhor forma. Então eles iam, participavam, a gente tirava toda sexta-feira, era aula das 9 às 11, e a gente auxiliava eles durante esse período com coisas básicas que eles não sabiam, até coisas mais avançadas. Por exemplo, tinha um aluno, o único aluno da turma, que ele tinha interesse em estar fazendo AutoCAD, né, com um único aluno. Então, assim, outro tinha interesse em estar fazendo desenhos digitais, né, outros mais para redes sociais, fazer vídeos para postar na internet. Então, assim, a gente tinha sempre algum ponto diferencial de cada aluno. Bom, esse aqui é alguns dados, né? Pessoas que utilizaram a internet na população de 10 anos ou mais. A barrinha verde, ela é do ano de 2019 e a barrinha rosa, ela é do ano de 2021. Essa aqui foi uma pesquisa do IBGE em que comprovou que teve um avanço muito grande de idosos com mais de 60 anos utilizando a internet, até mesmo mais do que os próprios jovens e as crianças. Aí eles trouxeram esse levantamento aqui de dados, né? De 50 a 59 anos, 74,4% no ano de 2019, teve esse avanço para 83,3% em 2021. Ou seja, teve um aumento muito grande de pessoas mais velhas utilizando as redes sociais. E isso é muito bom, porque às vezes a gente acha que eles não precisam saber, mas eles realmente precisam. Por isso que existe todas essas normas, inclusive a norma 9126, que propõe que eles estejam, como posso dizer, estejam integrados a esse meio. Aí aqui no nosso projeto de extensão, eram formados pelos alunos, né? Os alunos fazem as suas inscrições através de um forms. Selecionados os monitores que se disponibilizam um dia da semana para o projeto, e as aulas são de modo presencial, porque assim tivemos a questão da pandemia, as aulas foram suspensas, então não teve como os idosos participar por questão de segurança. Então a gente retornou no ano de 2021, 2022 mais ou menos, eu não me recordo, com as aulas presenciais de inclusão digital para os idosos. Bom, então, sendo um meio de tornar o uso da tecnologia agradável, confiável e adaptável para usuários da terceira idade, a gente torna com que esse ambiente seja o mais simples possível e que traga uma segurança maior para os idosos em relação ao uso das redes sociais. Internet, compras, então a gente está sempre focando e auxiliando eles para que eles consigam usufruir da internet como um todo, com segurança.
Bom, o aprimoramento dos usos tecnológicos favorece o desenvolvimento intelectual do idoso, atuando de maneira prática e fácil na interação digital, garantindo seu inserimento no espaço social e digital, possibilitando transformar os meios da tecnologia na sociedade como um todo. Vamos ver aqui. Bom, essa aqui é a nossa turma. Aqui é a nossa faculdade. Aqui a gente estava numa atividade dinâmica com alguns alunos, dois alunos de educação física, que a gente foi para o pátio, a gente fez alguns alongamentos para que eles pudessem, né, sair um pouco da rotina, balançar um pouco o esqueleto, para que a gente fosse melhorar o desenvolvimento deles, porque não só as aulas de inclusão digital que a gente tinha com eles, eles também passavam pela clínica escola, passavam também por atendimentos psicológicos, fisioterapia, educação física, então eles estão sempre em rotatividade, participando de alguns eventos dentro da própria faculdade. Aqui a gente estava fazendo um tour pela faculdade da cozinha da UDF, aqui foi a entrega dos certificados, certo? Aí tem um vídeo aqui, deixa eu ver. Esse aqui foi um vídeo de algumas atividades que a gente estava fazendo. Então, assim, isso aqui foi uma atividade bem dinâmica mesmo, que a gente colocou até uma musiquinha, eu acho que era Como é Bom Te Ver, Como é Bom Te Receber, se eu não me engano, acho que esse é o nome da música. Então a gente fez de forma bastante dinâmica para eles e eles realmente se sentiram acolhidos e felizes depois que a gente fez essa dinâmica com eles, enquanto nós jovens saímos com vergonha, né, e eles saíram todos felizes. Mas isso é normal, então a gente saiu bastante feliz também, porque isso era algo que eles estavam fazendo. Os alunos são bem próximos dos monitores, né? Então assim a gente consegue até ter um vínculo de amizade muito bom com eles. Então eles se sentiram gratificados. Então a felicidade deles praticamente é a nossa. Daqui, bom, esses aqui são os alunos, né? Eu não comentei, mas esse projeto de extensão ele é formado por alunos de tecnologia. Acho que só tinham 2 alunos que eram do curso acho que era de enfermagem, né? Então o restante é do pessoal da ciência da comunicação, ciência da computação, análise de dados e sistemas, design gráfico, e tinha outro que eu não vou me lembrar. Esse aqui somos todos nós. Esse aqui foi a entrega dos certificados, né, de todos os alunos, alguns professores. Esse aqui no canto é a nossa coordenadora Kerla, a minha professora de designer gráfico, a Andrea, e o meu professor Marcelo, também é designer gráfico. Esses aqui são todos os alunos. E essa aqui é a nossa coordenadora Gisela. Lembrei. A nossa coordenadora Gisela. Bom, esse aqui em especial foi minha dupla, né, que fez par comigo durante todo esse projeto de extensão, a Dona Olímpia e o seu Nunes, né, que eu vou comentar um pouco sobre eles agora na proposta científica. Aqui o seu Nunes. Bom, a proposta científica eu apresentei com base nesse projeto de inclusão digital para os idosos, em que ele remete à questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da ODS, que é o 3, que é saúde, né, o 4, educação de qualidade, e o objetivo 10, que é a redução das desigualdades, que é reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. O objetivo 4, educação inclusiva, equitativa e de qualidade. E o objetivo 3, saúde e bem-estar, e assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Resumindo, pensar em inclusão digital é pensar no futuro, que a gente sabe que isso um dia vai afetar no nosso cotidiano. Então a gente da área de tecnologia, a gente pensa bastante nisso como um todo.
Bom, buscando melhorias, pensando em precisões específicas, fazendo com que a experiência de utilização do mesmo seja equivalente e igualitário para todos. Então, nós trabalhamos para que eles possuam autonomia, conexão e possuam um bem-estar. Bom, pessoal, essas aqui são minhas redes sociais, meu LinkedIn, meu e-mail. Eu vou deixar os últimos minutos, caso vocês queiram fazer algumas perguntas relacionadas a esse projeto, tanto de inclusão digital como projeto de extensão. Vocês podem ficar à vontade, podem me mandar mensagem no LinkedIn ou me mandar e-mail. E se alguém quiser falar comigo depois, também estou aberto a perguntas, sugestões. E é isso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Tudo bem então? Bom, gente, muito obrigado. Obrigado por estarem participando. Então, tenham um bom dia.